Fala galera, beleza? Kalel aqui pra gente resolver mais uma questãozinha, beleza? Questão 89 aí da prova de humanas do nono simulado da plataforma SAD, beleza? Bora lá. A articulação do movimento social destacada no texto esbarrou no quê? Vamos ver aí, galera. A campanha pela anistia ampla, geral e irrestrita ganhou força com a formação dos comitês brasileiros pela anistia, CBAs, né? Em 1978. O objetivo do movimento social era desgastar o regime militar, exigindo esclarecimentos sobre torturas e desaparecimentos forçados, a punição aos torturadores e o desmantelamento do aparelho repressivo. Contudo, o projeto de lei sancionado pelo governo impôs a controvérsia, vale Deus, quase não sai, tese dos crimes conexos. Calma que a gente vai entender tudo, galera. Eu tô só fazendo aquela leitura por cima aqui. Ao amparar-se nessa interpretação jurídica, o Estado equiparou violências perpetradas na atuação repressiva aos crimes políticos, estendendo o perdão também aos agentes da ditadura e bloqueando a responsabilização histórica, beleza? Então, bibliografia, que eu sempre digo que é importante ler também, ó. As disputas pela interpretação da lei da anistia de 1979. Lembrando que anistia política, galera, anistia é um perdão, né? Como se fosse um perdão político, né, galera? Um perdão, beleza? Vamos entender aí o que foi esse processo. Então, eu trouxe aqui uma imagenzinha para vocês que vai ajudar muito a entender o contexto histórico. Galera, lembrando que a gente tá no regime militar, a gente já tá bem avançado no regime militar, né? Estamos em 1978, mas vamos entender aí o que de fato aconteceu. Em 1978, durante a ditadura militar no Brasil, surgem os comitês brasileiros pela anistia. Então, essa anistia, esses comitês, galera, são movimentos sociais, e esses movimentos sociais, eles queriam perdoar, eles queriam perdão, né, dos crimes, dos supostos crimes, na verdade, né, que a sociedade, que era contrária ao regime, estava cometendo. Ou seja, aquelas pessoas que foram torturadas, aquelas pessoas que foram perseguidas, eles queriam perdão, né, por isso que estava acontecendo com as pessoas que estavam sendo reprimidas. O objetivo do movimento social era o quê? Desgastar o regime militar, exigir esclarecimentos sobre torturas e desaparecimentos, ou seja, eles queriam também entender o que estava acontecendo, ó, explica aí, isso aí, por que vocês torturaram fulano, cicrano. Eles queriam punição das pessoas que torturaram, obviamente, e eles queriam desmontar o aparelho repressivo do Estado, ou seja, combater a ditadura. Mas o que aconteceu de fato, galera? Olha só o que o regime militar fez. O governo sancionou essa lei da anistia, mas impôs a tese dos crimes conexos. E o que é essa tese dos crimes conexos? Ela equipara os crimes políticos cometidos por opositores aos crimes comuns por agentes do Estado. Ou seja, opositores, nesse caso aqui, ó, em nível de crimes, os opositores, nesse caso, foram tão perdoados quanto os militares, né, quanto os agentes estatais. Então, o perdão, né, o perdão político, ele foi igual tanto para os opositores como para os agentes estatais. Né, eles fizeram uma manobra. Ó, se a gente vai perdoar vocês, a gente vai perdoar também a galera que deu uma vacilada aqui, né, os nossos agentes estatais. E olha só aqui, ó. A consequência disso é que até com a tese dos crimes conexos, o Estado equiparou, ó, violências de Estado com crimes políticos. Ou seja, ambos os processos foram, ambos os acontecimentos receberam anistia. Só que qual o problema, galera? É que a gente vê que na prática, né, esse movimento social queria anistia para os presos políticos e a punição para os torturadores. Mas o que de fato aconteceu? Na verdade, galera, a gente criou uma impunidade. Por quê? Porque uma vez que os agentes políticos, né, eles estavam perdoados, a gente consegue amenizar o problema. Vocês concordam comigo? A gente concorda meio que silenciar a situação. Ó, a gente fez o que deveria ter feito, a gente perdoou todo mundo, mas a gente também não tá errado, né? Como se, no fundo, os militares, né, eles mantivessem, né, a estrutura de poder. O resultado disso é que o perdão foi estendido também aos agentes da ditadura, bloqueando a punição deles e a responsabilização histórica. Ou seja, isso impediu com que eles de fato sofressem a punição necessária. Então a palavra-chave, galera, é isso aqui, é impunidade.
né, a gente percebe que o que os militares fizeram foi fazer uma manobra política para que no final das contas eles ficassem impunes, né? Então, na prática, galera, os problemas continuaram, a repressão continuou, mas de forma mais silenciosa, apenas só que de forma silenciosa. Muitas coisas não foram mostradas para a população, né? Então a gente vê que isso foi uma manobra política ali dos militares. É claro que isso aqui estava no fim, logo logo o regime militar vai se romper completamente, né? Enfim, vai acontecer a redemocratização, mas antes disso tudo acontecer, antes de fato o regime cair, eles ainda fizeram essa manobra, enfim, e durou um tempinho ainda uma repressão de forma ali mais silenciosa. Vamos ver aqui o que o comando diz mais uma vez. A articulação do movimento social destacada no texto esbarrou no quê? Galera, a alternativa correta, eu vou dar a alternativa correta para as erradas, beleza, galera? Muita gente não concorda com esse método, né? Porque às vezes quer que a pessoa resolva na hora, mas essa questão aqui ela vai exigir isso, vocês vão entender por quê. Olha só, letra B. Efetivação arbitrária da impunidade recíproca. Vamos entender palavra por palavra. Primeiramente, efetivação arbitrária. Essa palavra arbitrária, galera, eu concordo com vocês que às vezes, né, por ser arbitrário, algo vem de livre-arbítrio, né, arbítrio, muitas vezes a pessoa pensa que é uma coisa libertária, né, que é uma coisa justamente, olha só, efetivação arbitrária, então agora é uma medida que vai conceder liberdade. Quando na verdade, galera, efetivação arbitrária é justamente uma pessoa, um agente, um órgão, tomando uma decisão de forma não democrática. Então, a efetivação arbitrária, na verdade, é a mesma que medida autoritária. Na verdade, né, galera? Olha que interessante. Às vezes a gente se atrapalha nas palavras, mas efetivação arbitrária é medida autoritária. Por quê? Porque quem decidiu foi os agentes de poder e não uma coletividade, né? Da impunidade recíproca. Ou seja, a gente vê que Por que impunidade, galera? Porque os políticos não receberam, os políticos, os agentes estatais, os militares, a gente percebe que não houve uma punição para os agentes estatais, beleza? Então, por isso, essa é a explicação para as duas aí, os grandes núcleos, né, dessa alternativa, digamos assim. Manutenção, letra A, manutenção implacável da censura prévia. Então, galera, qual o problema dessa alternativa aqui? É que essa alternativa, ela foge, né? Por quê? Porque o texto ele não trabalha com a questão da censura. Ele está trabalhando especificamente com a lei da anistia, né, galera? Então, é uma fuga, né, da temática da questão. Letra C, reintegração irrestrita da militância esquerdista. Então, aqui é uma alternativa que foge, não só foge, né? Como... Na verdade, galera, é uma alternativa que é até verdade, mas eu estava errado, né? Na verdade, ela é errada, mas ela é parcialmente certa, né? Por quê? Porque, de fato, a militância esquerdista, ela recebeu muitas vezes, como ela recebeu perdão, muitos deles que estavam presos, que estavam exilados, conseguiram voltar, né, para o Brasil, conseguiram ali seus direitos de volta. No entanto, essa palavra irrestrita, ela é perigosa, né? Porque dizer que isso aconteceu de forma que não tem nenhum entrave mais, não existe nenhum obstáculo, nenhum problema mais agora, é demais, né? Porque a ditadura só vai acabar em 1985. Outra coisa, galera, é que, olha o comando da questão, né? A articulação do movimento social destacada no texto esbarrou ou seja, ela quer uma consequência negativa, né? Por quê? Porque esbarrar é uma coisa que, tipo assim, você esbarrou em alguma coisa, é como se você estivesse indo para algum lugar, né, e aparecer um obstáculo no caminho. Então, o obstáculo não foi a reintegração irrestrita, né? E isso também não é irrestrita, mesmo que fosse, né, galera? Espero que vocês tenham entendido aí. Universalização intencional da fraternidade democrática. O texto, galera, ele tem um tom crítico, né? Ele não tem um tom positivo. Então não houve fraternidade, e sim o que aconteceu, galera, foi uma manobra jurídica. O texto aqui, essa alternativa aqui, ela está num tom positivo demais, né? Esse é o problema dela. Responsabilização institucional da criminalidade burocrática. O que aconteceu, galera, foi justamente o contrário, né?
a gente percebe que essa responsabilização institucional ela não aconteceu. Por quê? Porque os militares fizeram uma manobra para se saírem impunes, né, galera? Então a gente percebe que a maior consequência desse processo todo foi justamente a impunidade, ok, galera? Então eu espero que vocês tenham entendido. Questãozinha aí, eu diria, difícil, porque por causa do jogo de palavras, muitas vezes ali pode fazer com que o candidato, né, ele não consiga, assim, se sair bem, beleza? Mas de qualquer forma, espero que vocês tenham aprendido alguma coisa. Perdão, qualquer coisa aí, qualquer dúvida também pode colocar nos comentários aí, qualquer coisa para acrescentar, tamo junto aí, beleza?